Hoje vamos falar aqui sobre a flexão geral e eu confesso para vocês que eu fiquei bastante tempo pensando em como eu ia trazer a teoria da flexão geral, porque é um pouco complicado de deduzir as fórmulas para entender mesmo, né? Principalmente numa aula aqui no YouTube, fica um pouco complicado explicar isso. Então eu vou trazer uma teoria com um exemplo resolvido para poder apresentar a teoria da flexão geral. Então, bora lá? Antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem aqui uma força P sendo aplicada na nossa viga engastada, certo? E aí, como a gente já viu, né, em flexão simples, flexão composta, a gente pode deslocar essa força P, né, aqui para a parte de X. E aí a gente vai ter um momento associado, a gente pode resolver como uma flexão composta e estamos feito, né? Só que, se a gente analisar a nossa seção transversal, ela vai ter uma surpresa que a gente não tinha visto até agora em todos os outros exemplos. Que a nossa seção ela não é nem um pouco simétrica. Ela não é simétrica em relação a Y, ela não é simétrica em relação a Z, e a nossa força P ela está excêntrica, ela está atuando fora do CG. E a gente não pode resolver ela utilizando simplesmente os eixos Y e Z. Por que isso? Eles não são mais os eixos principais nesse caso. Então, se a gente fizer todos os cálculos em torno deles, a gente não vai achar as tensões máximas que a nossa viga vai resistir. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui na flexão geral? A gente vai achar quais são os eixos de inércia principais dessa seção transversal e a partir dela a gente vai calcular as tensões que a viga resiste, tá? Espero que tenha ficado claro esse contexto, né, do porquê a gente precisa calcular, descobrir quais são esses eixos novos, esses eixos principais, e aí é o que eu vou trazer nesse vídeo. Vamos descobrir eles, vamos ver como que eles funcionam e resolver esse exercício. O que chama a atenção nesse exemplo? A força axial está atuando fora do CG, que foi o que eu já comentei. E além disso, a seção não apresenta simetria. Esses dois fatores simultâneos implicam que não estamos utilizando os eixos principais de inércia. Nesse exemplo, quais que seriam esses eixos principais? Então a gente vai descobrir como obter eles, que é esse eixo U, o eixo V, tem esse ângulo de 90 graus entre eles, também passam pelo CG, assim como Y e Z, e eles são rotacionados no ângulo alfa, que a gente também vai descobrir. E aí o que acontece? Os eixos principais de inércia resultam nas tensões máximas do elemento. Beleza, vamos lá. Como obter esses novos eixos? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim como todas as aulas de flexão que eu trouxe aqui, a gente precisa descobrir quais são as coordenadas do CG da seção transversal. Então a gente vai fazer os nossos cálculos, né, como a gente faz desde o começo, e vamos obter o CG que está a 15 centímetros na horizontal e a uma altura de 17,22. E além do CG, a gente tem as outras propriedades geométricas da seção. Então, a gente vai ter o momento de inércia em Y, que vale 147.500, e a gente tem o momento de inércia em Z, que vale 183.055,56. E agora a gente vai ter um novo momento de inércia, que até agora eu não tinha falado nada sobre ele, que é o produto de inércia. Cara, o produto de inércia, por que a gente não estava calculando ele até agora? Porque ele não tinha função alguma nos cálculos de flexão e de cisalhamento que a gente estava fazendo. Se vocês calcularem o produto de inércia de todos os exemplos que eu trouxe aqui no canal, literalmente todos, de flexão e cisalhamento, o produto de inércia vai dar zero. Entendeu? Porque existe uma simetria na seção transversal. E nesse caso que a gente está analisando aqui, ela não possui nenhuma simetria. E por esse motivo, o nosso produto de inércia vai ser diferente de zero. Ele vai ter um valor agora. E por esse motivo, do produto de inércia ser diferente de zero, a gente comprova que não estamos nos eixos principais de inércia. Entendeu? Então, se você fizer o cálculo, o produto de inércia deu zero, show de bola, você já está nos eixos principais. Mas se não der zero, aí você precisa rotacionar os seus eixos e achar quais são os eixos principais de inércia. Como calcula esse tal de produto de inércia, então? O que eu fiz aqui, né? Olhando no desenho da esquerda.
Eu dividi em 3 seções. Então, a gente tem um retângulo vermelho, a gente tem um retângulo amarelo e a gente tem um retângulo preto. Eu calculei para cada um deles o produto de inércia reduzido, né, de cada um deles. E aí depois, no final, a gente soma para ter o produto de inércia da seção transversal. Então, vamos ver como que é a região vermelha. O primeiro termo é o produto entre as dimensões dele, que no mais é a área, né? Vai ser a base, que é 10, vezes a altura, que é 50. Então, base vezes altura vai dar 500 aqui, né? Aí, a gente tem que multiplicar por mais 2 termos, que são bem parecidos, que vai ser a subtração entre o CG global da estrutura menos o CG local da seção que a gente está analisando, que no caso é o retângulo vermelho. Então, em Y, a altura do CG global é 17,22. E da seção vermelha, vale isso aqui, que é 25. Então, 17,22 menos 25. E o mesmo vale para X. A gente tem o CG global, que está a uma distância 15. E o nosso CG local, ele está a uma distância de 5. Então, a gente vai fazer 15 menos 5. E assim a gente vai ter, faltou um colchete aqui, assim a gente vai ter qual que é o produto de inércia da seção vermelha, tá? E aí o mesmo a gente vai fazer para a parte amarela e para a parte preta. Então, vai ser a área do retângulo que a gente estiver analisando, vezes a distância dos CGs em Y, vezes a distância dos CGs em X. E para a parte preta também, a área vezes a distância entre os CGs em Y e depois em X. Somando esses valores, olha só o que a gente chegou aqui. A gente chegou que o produto de inércia vale menos 80.000 centímetros a quarta. E aí, como eu comentei, como o produto de inércia é diferente de zero, os eixos YZ não são os principais. Então vamos entender como que a gente faz a rotação desses eixos agora. A fórmula para fazer a rotação é essa aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, a tangente de 2α é igual a 2 vezes o produto de inércia dividido pelo momento de inércia em Z menos o produto de inércia em Y. Então, para o nosso exemplo, a gente vai ter essa conta aqui e vamos obter o ângulo alfa de menos 38,74 graus. Então, rotacionando aqui, a gente vai ter os nossos novos eixos. Beleza. Foi bem fácil, né? E aí, agora que a gente tem esses eixos principais, a gente precisa das propriedades geométricas referentes a esses novos eixos. A gente já tinha as propriedades geométricas para Z e Y. A gente tinha o CG, a gente tinha os momentos de inércia. Agora a gente precisa fazer tudo para os novos eixos. Como que calcula, né? Vamos calcular primeiro os momentos de inércia. Primeiro vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo U. Então ele vai seguir essa fórmula aqui, ó. Momento de inércia em Y vezes o cosseno de alfa ao quadrado, menos 2 vezes o produto de inércia em YZ, vezes seno vezes cosseno, mais o momento de inércia em Z, vezes o seno de alfa ao quadrado. E para o momento de inércia em V, vai ser só trocar os termos seno e cosseno. Então, agora aqui vai ser seno e aqui vai ser cosseno. Só trocou. O resto permanece igual. E olha que legal, o produto de inércia ele vai dar zero, ele tem que dar zero. Porque a gente está nos eixos principais. Beleza? E aí uma propriedade que a gente pode tirar disso aqui é que a soma dos momentos de inércia nos novos eixos tem que ser igual à soma dos momentos de inércia nos eixos que a gente tinha antes. Aqui está x, deixa eu passar isso aqui para... Ops, isso aqui é... Eu tô conseguindo apagar. Aí, que é y. Então, no nosso exemplo, aqui eu só substituí os valores. Eu não vou passar falando cada um, mas pode reparar que tem o ângulo alfa, a gente tem aqui o produto de inércia, que é o menos 80.000, e esses valores vão resultar nos momentos de inércia que estamos interessados. Agora, como que a gente obtém as coordenadas de P? A gente precisa também saber em que posição a nossa força P está atuando referente aos novos eixos. Para calcular essa formulazinha aqui do lado, então, referente ao eixo U, a gente vai ter essa fórmula aqui, o y
de P, o Y, que é essa altura aqui, da posição P, vezes o cosseno de alfa, mais o ZP, que é a distância de P referente ao eixo Z, vezes seno. E para o VP é menos YP vezes seno alfa, mais a coordenada em Z, vezes o cosseno. Então aqui eu substituo os valores. Tá? Se quiserem ver com calma, pode pausar, ver aqui o que eu substituí em que lugar. E a gente chega nessas coordenadas. E que fazem sentido, porque ó, em UP, ou seja, em U, a altura dele tem que ser bem alta. E no caso é mais 29,07, está coerente. E para VP, tem que ser algo negativo, porque ó, o VP ele é para cá, só que a gente está para trás. Então, tem que ser... E também um valor menorzinho. Então, é menos 8,72. Então, está coerente esses valores. E aí, a partir desse momento, a gente consegue um problema igual da flexão composta, que a gente já estava vendo antes. Só que em vez da gente trabalhar nos eixos Z e Y, a gente vai trabalhar nos eixos VU, tá? Então, a nossa força normal vai ser menos P, porque é uma compressão. O nosso MU, ele vai ser mais 8,72 vezes P. Por que é o sinal positivo? Ele está comprimindo o eixo negativo de V, tá? Então, como é uma força de compressão, toda essa região aqui está comprimindo, porque está para trás do eixo V, tá? E aí, significa que está tracionando a parte positiva de V. Então, se esse lado aqui está comprimindo em relação a V, quer dizer que o outro lado está tracionando. E como está tracionando no lado positivo de V, é sinal positivo. E para o MV, ele vai ser menos 29,07 vezes P. Por que é negativo? Agora vamos ver o eixo... E eu falei ao contrário? Ah, não, falei certo. É que o momento ele é referente a outra coordenada, né? O MV, o braço aqui é referente ao U, e para o MU, o momento em relação ao eixo U, ele é referente à coordenada em V. É ao contrário. Até eu me confundi agora, então presta atenção. O que acontece? Aqui a gente está comprimindo o eixo positivo U, porque a gente tem uma força de compressão aqui. Então, referente ao eixo U, toda essa parte aqui estaria comprimindo. E o outro lado vai estar tracionando. Como está tracionando a parte negativa de U, então o sinal é negativo. Beleza? Foi o que eu escrevi aqui. E aí, independente do eixo, essa aqui é a parte mais legal, que a equação geral da flexão continua sendo a mesma. Só que a gente só tem que trocar os valores dos eixos, né? Então vai ser mais ou menos o momento em U vezes V, sobre o momento de inércia em U, mais ou menos mv vezes U, dividido pelo momento de inércia referente ao eixo V, mais ou menos a força normal sobre a área. E aí no nosso exemplo a gente vai chegar nessa equação. Então aqui eu substituí pelo mais 8,72 vezes P, aqui eu troquei pelo menos 29,07 vezes P, foi o que a gente obteve aqui em cima, né? Substituí os momentos de inércia que a gente já tinha. E aí, para achar os pontos críticos, né, a gente tem que obter a reta da linha neutra. E a partir da visualização, analisar os pontos mais distantes da linha neutra. E aí, como eu já trouxe essa parte da linha neutra em vários outros exemplos, né, agora virou uma flexão composta, eu vou deixar para vocês resolverem, caso tenham curiosidade. Se não sabe como traçar a linha neutra, assiste os vídeos de teoria de flexão composta, os exercícios que eu mostro lá como é que faz. E se tiverem alguma dúvida sobre a flexão geral que eu trouxe aqui, deixe nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então é isso, deixa o gostei, se inscreva no canal e no mais é isso. Até mais!